Olá, eu sou o professor Rubens Borges, estou aqui para fazer para vocês a apresentação do Programa de Capacitação Alquimia Empresarial. Este programa tem como objetivo a formação de agentes de mudança para as empresas. Este programa que eu criei, ele é a experiência de alguns anos da minha vida, trabalhando em empresas como analista, como consultor, onde eu tive a oportunidade de participar por algumas experiências em processos de mudança. Sinto hoje que o mercado precisa muito de pessoas que saibam fazer acontecer as coisas. Temos hoje muitas pessoas que até sabem planejar, pessoas até que sabem dizer o que precisa ser feito, mas, na verdade, aquelas pessoas que precisam fazer acontecer as mudanças na empresa hoje são raras. E a minha proposta é, através da minha experiência de vida, poder ajudar a profissionais que já têm alguma experiência em vivência no mundo empresarial a se tornarem alquimistas, aqueles que realmente vão conseguir fazer mudança, dar nova significação para as empresas, aqueles que poderão efetivamente fazer a transformação do que se chama em alquimia, do que é um metal não nobre em um metal nobre, e conseguir prover, desenvolver para as empresas o elixir que poderá dar então a perenidade, a vida, a continuidade dos negócios. Essa é a proposta desse programa. Bom, para que vocês possam me conhecer, muito rapidamente deixe eu me apresentar. Eu sou empresário, sou professor de curso de MBA e pós-graduação em diversas faculdades e universidades, faço parte do corpo docente da USP, no PSERG, e trabalho em consultoria empresarial há mais de 20 anos. Sou estudioso de filosofia há 25 anos, sou psicanalista e atualmente sou pós-graduando em neuropsicopedagogia. Bom, minha missão. Sou comprometido com o desenvolvimento da eficácia profissional e da eficácia empresarial. Vivemos hoje num mundo onde a eficácia é a exigência. E estamos saindo de um mundo, de uma era do mundo industrial, onde se primava, onde se trabalhava com a capacitação, o treinamento das pessoas com o foco em eficiência. E vejo que hoje a grande necessidade no mercado é a capacitação das pessoas para que elas possam se tornar mais eficazes e também desenvolvimento de negócios para que eles possam realmente se tornarem mais eficazes, mais úteis para a sociedade. Eu atuo em projetos de consultoria, em projetos de capacitação há mais de 20 anos. Tenho vivenciado experiências tanto em capacitação com jovens, com trainees, como também com pessoas com bastante maturidade dentro de alguns treinamentos corporativos que tenho feito também. O meu foco está na capacitação e não no treinamento, porque para mim capacitação é dar a condição para que o indivíduo resolva questões ainda não pré-estabelecidas. E essa capacitação, essa determinação minha de formar pessoas e capacitar pessoas dentro desse sentido, é porque eu vejo hoje que existe uma necessidade de recuperarmos a utilidade de profissionais e de empresas junto ao mercado. E eu acredito que apenas com treinamento seria impossível se formar pessoas para poder atender a essa condição de mercado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito disso, visite aí meu blog, é o alquimianasempresas.blogspot.com.br, que você vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito que eu estou aqui falando. Bom, vamos falar então do programa Alquimia Empresarial. O principal objetivo desse programa é a capacitação visando formar agentes de mudança, ou seja, criar condições para que as empresas possam ressignificar sua utilidade no mercado. Capacitar profissionais e executivos para o exercício dessas atividades de planejamento e de gestão de mudanças nas empresas. E o pano de fundo que nós estamos colocando em tudo isso é a evolução da condição de utilidade dos profissionais que realmente buscam se reposicionar junto ao mercado. Hoje, com a idade que eu tenho, com essa maturidade que já deu para vocês perceberem, eu tenho convivido com muitas pessoas que têm
uma experiência profissional muito grande, muitos deles até em empresas multinacionais ou empresas de pequeno e médio porte, mas com uma larga experiência de mercado, que estão aí à mercê da contratação de algumas empresas e que hoje essas empresas buscam muito mais jovens, com mais energia, com mais condições de poderem atender à demanda das mudanças que as empresas precisam, e esses profissionais estão ficando aí defasados e até disponibilizados no mercado. Eu quero ajudar também a essas pessoas que têm essa experiência empresarial a dá-los a condição de se tornarem realmente profissionais mais úteis e que possam realmente se tornar catalisadores, alquimistas no processo de mudança nas empresas. Bom, eu procurei estruturar esse programa em 3 módulos, né, bem específicos com a sua proposição. O módulo 1, o objetivo dele é desenvolver as competências comportamentais necessárias para um agente de mudança. Nesse módulo nós vamos falar de todos aqueles aspectos que, independente de qual seja a formação profissional, o conhecimento técnico que o indivíduo tenha, são necessários, tanto para que ele tenha acuidade para perceber a necessidade do que precisa mudar, como também para que ele possa ter a capacidade de planejar e estruturar a atividade para que as necessidades de mudança possam ser implementadas na empresa. Então, esse é o segundo módulo, que é a elaboração do diagnóstico e o estabelecimento das necessidades de mudança. Então, inicialmente, no módulo 1, o indivíduo vai aprender e adquirir as competências comportamentais necessárias. No segundo, ele vai aprender como ele elabora um diagnóstico e estabelece as necessidades de mudança. E ele vai aprender a fazer o planejamento das atividades de mudança. E aí nós vamos para o terceiro módulo, né, que é o fazendo acontecer. Como que efetivamente o indivíduo precisa agir, atuar, tanto do ponto de vista comportamental, estratégico, para que uma mudança possa acontecer. Nós temos visto muitos projetos acontecerem, serem planejados, serem definidos e que efetivamente, e são úteis, projetos até úteis para as empresas, e que efetivamente às vezes acabam não sendo implantados porque a metodologia de implantação, o processo de implantação, às vezes ele é falho. Então, para que a gente possa chegar no fazendo acontecer, precisamos antes saber diagnosticar e planejar e adquirir, então, as condições comportamentais necessárias para isso. Bom, mas agora eu vou lhe responder a pergunta que você pode estar em mente aí. Por que fazer esse programa? Sabe por quê? Porque a única coisa que é permanente é a mudança. O mundo está mudando e a velocidade da mudança ela está acontecendo muito mais rapidamente. E a maior ameaça que existe nas empresas hoje é a mudança acelerada das formas de fazer negócio. Esse é que é o grande desafio que tem na empresa hoje, e os profissionais que estão nessas empresas, às vezes não têm a condição de suprir a empresa de competências necessárias para ajudar essas empresas a acompanhar essa velocidade da mudança dos negócios. O outro aspecto é esse, que a maior ameaça para os profissionais é que a mudança que exige nas empresas é que essa mudança leva as empresas a exigirem competências que ainda não estão incorporadas nos profissionais. É muito comum nós verificarmos até quando empresas se fundem e que a empresa que é a compradora, ela tem uma tecnologia, uma metodologia, um sistema de gestão um pouco mais avançado. Aquela empresa que foi comprada tem profissionais que não conseguem, às vezes, se adequar à nova exigência do negócio. O negócio mudou, a empresa mudou e os profissionais não mudaram e eles não têm ainda a condição de prover recursos para que essa empresa possa ampliar a sua utilidade junto ao mercado. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. E uma outra coisa que eu posso afirmar para vocês é que a maior procura no mercado é por profissionais que possam levar as empresas a reconquistar a sua utilidade junto ao mercado. Nas consultorias que eu tenho prestado, e às vezes eu tenho até dificuldade de sair da empresa, porque após a implantação de um projeto de mudança, as empresas precisam de quem faça a manutenção dessa mudança e continue gerando novas mudanças na empresa. E os empresários me perguntam,
onde está esse profissional no mercado, para que possa vir aqui e assumir esse processo de mudança, de evolução contínua na minha organização. E eu hoje, tantos quantos eu tenho hoje conhecimento que tem essa competência, eu indico e muitas das vezes quando eu os indico já estão até colocados, porque o mercado absorve muito rapidamente esse perfil de profissional. Bom, agora vamos entender um pouquinho por que fazer esse programa, entendendo o que é uma necessidade de evolução cognitiva da raça humana que vem nos dias de hoje se acelerando muito. Por que essa necessidade ela está surgindo? Nós temos a evolução do homem, que começou aí há milhares de anos, primeiro com a fala, a primeira evolução cognitiva dele foi a fala, a segunda foi a escrita, a terceira foi o livro, lá por volta de 1400 e pouco, quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro. Depois nós temos o computador, que já vem aí um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e temos aí por volta de 1990, 1985, por aí, o surgimento da internet. Olha o que vem acontecendo. Antes do computador, ali por volta de 1800 mais ou menos, nós éramos 1 bilhão de habitantes. Hoje, nós somos 7 bilhões de habitantes. Ou seja, a forma de interagir, as formas de fazer negócio tiveram que evoluir até por causa da quantidade de pessoas que existem. Então a internet ela veio quase que por uma necessidade suprir esse ponto de como fazer novos relacionamentos, novas interações entre as pessoas. E agora nós somos 7 bilhões de habitantes interconectados. E o que surgiu após isso daí? Um pouco antes da internet, nós temos aí então dois elementos importantes que surgiram: o conceito de inovação e o conceito da globalização. O conceito da inovação é porque a cada dia as pessoas querem alguma coisa nova. Hoje, no relacionamento homem-mulher, se o homem fizer padronizadamente, repetitivamente, todo dia a mesma coisa para sua mulher, ela não vai estar satisfeita, porque ela espera o novo. A mulher, com relação ao homem também. Você vai num restaurante hoje, se o restaurante é bom e te atende padronizadamente, sempre do mesmo jeito, daqui a pouco você cansa, aquilo já virou uma mesmice. Então, ninguém mais quer a mesmice, mesmo que a mesmice seja de boa qualidade. Todos querem o novo. Então, nós temos hoje um processo de evolução tecnológica que força a cabeça das pessoas a buscarem algo novo para poder se sentirem prazerosos. Então, esse é um aspecto que levou as empresas a terem que evoluir muito rapidamente nas suas formas de fazer negócio, nos produtos e serviços que são oferecidos, têm que estarem sendo inovados diariamente. Outro aspecto é da globalização. Hoje, nós podemos concorrer em qualquer lugar do mundo e qualquer empresa do mundo pode concorrer aqui dentro a qualquer momento, com agilidade, com precisão. Então, esse é um aspecto que mexeu muito com as formas de fazer negócio e hoje nós precisamos ter uma mudança diária na maneira de se fazer negócio para que a gente possa se tornar útil, porque senão a necessidade não atendida por nós, empresa, profissional, está sendo atendida pelo concorrente imediatamente após. O outro aspecto que está acontecendo, muito interessante, é o conceito da desintermediação. A internet vem trazer uma possibilidade para que quem fabrica e quem consome se aproximarem sem haver necessidade de intermediários. Isso está revolucionando o mundo dos negócios, porque historicamente, há milhares e milhares de anos, sempre houve necessidade de haver um intermediário. E o fenômeno da desintermediação hoje quebra essa relação do intermediário com quem produz e com quem consome, aproximando diretamente quem produz daquele que consome. Esse, inclusive, é um dos grandes desafios que a indústria tem hoje para poder implementar, porque esse conceito de distribuição hoje ficou muito mais fácil para que o próprio fabricante o exerça. E quem quiser exercer essa função de distribuição vai ter que ser muito mais do que um moving box ou apenas um intermediário que cobra pedágio pelo fluxo da referência de onde está o consumidor.
Então, só aí já temos aí um grande aspecto envolvido na estrutura de se fazer negócio. E quando se fala de cooperação, nós estamos falando de que hoje as empresas estão buscando cooperar, agregar competências para poder atender uma necessidade em comum de um cliente. Então, o mesmo cliente hoje tem na sua mão uma solução que chega, que é agregada por vários fornecedores, que eles cooperaram entre si, eles integraram entre si suas competências para poder oferecer um resultado final. Hoje, quando nós compramos um celular, compramos um computador, nós temos um conceito de cooperação enorme envolvido por trás. Não só daqueles que fabricam o software, mas também daqueles que produzem o software, mas também daqueles que fabricam o hardware. Ou seja, hoje a indústria de hardware e software coopera de uma forma intensiva para que na nossa mão chegue uma solução que é um device, seja um notebook ou um computador, para podermos fazer as nossas atividades. E temos agora um outro aspecto importantíssimo. Antes do computador, o mundo tinha foco no produto. O foco era na transação. E depois do computador, o mundo virou foco para serviços e soluções. E agora o foco é no relacionamento. Então, quantas empresas hoje ainda estão no foco de venda de produto e no foco da transação? E quantas já estão com o foco de serviço e soluções e com foco no relacionamento? Então, só esses elementos que nós vemos nesse slide mostram para nós qual é a grande mudança que está acontecendo hoje no mercado. E dentro dessa grande mudança, pequenas mudanças que vão acontecendo no dia a dia, e quem está mudando é o consumidor. É o cliente final que ele está mudando. E ele está mudando e todo dia apresentando novas necessidades. E aqueles que não oferecem novas soluções para atender novas necessidades e estão ficando fora. Esse aspecto que eu falei para vocês da desintermediação, nós vemos aí fenômenos como Mercado Livre, OLX, stand virtual, que estão caracterizando muito forte isso. Vocês pegam hoje fenômenos como o Zap Imóveis, por exemplo, que mudou totalmente o conceito da corretagem de imóveis. Hoje, você, para vender e comprar um imóvel, você não precisa mais de um corretor. Então, qual é a função desse corretor hoje? Ele tem que ser um consultor de transações imobiliárias e não apenas aquele que sabe quem está comprando e vendendo e apresenta um para outro, e isso vai justificar para ele a comissão que ele recebe. Nós temos aí um outro conceito que a gente tem da cooperação e muito claramente já implementado é o do Waze. Quem é que mantém as informações no Waze para que ele tenha a utilidade que ele tem? Os próprios usuários. Então, os usuários cooperam entre si para que essa solução ela esteja ativa. Você tem aí o Uber. O Uber é um outro conceito de colaboração que existe de uma forma muito intensiva. Hoje, eu coopero com um outro passageiro que está indo para o mesmo destino que eu, dividindo o carro com ele. Nós estamos colaborando, nós estamos dividindo e estamos atendendo nossas necessidades com melhor conforto, com uma melhor praticidade e ampliando, inclusive, o meu relacionamento. O Uber está hoje lá em São Francisco testando uma nova faceta desse aplicativo, que é você, antes de entrar no carro, você está compartilhando a corrida, você tem o perfil no LinkedIn ou no Facebook daquele indivíduo que vai entrar no carro com você. Você já sabe até que linha de conversa você vai ter com ele dentro do carro. E depois que termina a corrida, você sabe se coloca ele dentro da tua rede ou não para poder continuar o relacionamento. Então, são essas coisas que hoje estão revolucionando. Então, vocês veem, Uber hoje é a maior empresa de transporte de passageiros sem ter um veículo. Que negócio é esse? As coisas estão realmente num contexto muito rápido, evoluído, dentro desses aspectos da desintermediação e da cooperação. Bom, agora falando um pouco da avaliação da utilidade de uma empresa no mercado. Esse desenho mostra aqui para a gente a evolução que a gente tem aí da história da humanidade, desde a caça, e cata, agrícola, industrial, da era da informação e serviços e a era da inovação e cooperação que nós estamos vivenciando hoje. E a empresa, ela precisa acompanhar o cliente para que ela possa manter a sua utilidade. O cliente está evoluindo dentro desse contexto.
E a empresa está acompanhando a evolução? Como está o modus pensante do meu cliente? Em que era está o modus pensante do meu cliente? Em que era eu estou, empresa, com o meu modus pensante? Em que era eu estou como profissional com o meu modus pensante? Em que era as empresas já estão se posicionando com o seu modus pensante? O que acontece? Nós, empresa ou profissionais, precisamos fazer essa pergunta. Onde eu estou e onde estão meus clientes? Se empresa, como estão pensando os seus clientes? Onde eles estão em termos de modus pensante? E eu, profissional, preciso ver onde estão os meus clientes, empresa, onde eu quero trabalhar, para quem eu quero prestar serviço, em termos de modo pensante. Por quê? Se eu não evoluir dentro desse contexto, o que eu vou estar entrando num conceito de inutilidade. Eu não tenho mais para oferecer aquilo que é necessidade, para atender uma necessidade. Então eu perco a minha utilidade. E a gente precisa, nessa evolução dos planos de mudança, buscar o quê? A eficácia operacional. Qual é a missão que as empresas deveriam ter, todas elas, dentro desse contexto? Comprometimento com o atendimento das necessidades evolutivas dos clientes. Necessidades essas que mudam dia a dia. Então, a empresa tem que ter comprometimento que ela vai acompanhar a evolução da necessidade dos clientes. Como profissional, qual deveria ser a minha missão? O acompanhamento da necessidade evolutiva da minha empresa, para que minha empresa possa se tornar mais útil no mercado. Eu também preciso evoluir a cada dia. Qual é a visão, observação de longo prazo? A evolução contínua da utilidade da empresa junto ao mercado e a evolução contínua da utilidade minha como profissional no mercado. Eu posso me oferecer para vocês como um testemunho. Eu tenho 65 anos de idade. Muitos dizem para mim, você parece que tem 35 anos de idade em termos de vitalidade e você parece que tem 30 anos em termos de atualização, em termos da realidade, da necessidade do mundo dos negócios, das coisas que precisam. É verdade, eu me sinto assim mesmo, mas eu invisto diariamente em adquirir mais conteúdo, mais flexibilidade, mais sinapses para que elas possam se tornar úteis para atender às necessidades dos meus clientes. Porque se eu não evoluir, eu perco a utilidade para os meus clientes daqui a pouco. Se eu não evoluir, eu perco a utilidade para os meus alunos daqui a pouco. Então, essa evolução contínua é um aspecto importantíssimo que cada um de nós precisamos ter, seja empresa ou seja um profissional. E é isso. Nós precisamos adquirir uma flexibilização imediata e nos prepararmos para o futuro, para um modelo que ainda não sei qual é. Mas o que eu preciso adquirir é flexibilidade para ajustar, para mudar, para poder evoluir. Essa é que deve ser a visão de um profissional e deve ser a visão de uma empresa. E esse profissional deve ajudar, inclusive, a empresa a adquirir esta visão. Mais uma colocação. Por que fazer esse programa? Existe uma frase que eu gosto muito dela. Innovate or evaporate, onde o O tem exatamente dois símbolos muito característicos aí, e eles mostram exatamente o que é inovar e o que é evaporar. Essa é a verdade. Se nós não inovarmos, nós vamos evaporar. Essa é a máxima que Sunil Gupta, que é um grande professor da Harvard, ele criou, e tem um livro dele que ele fala sobre isso, que eu gosto muito sobre isso. Bom, por que fazer esse programa? Os maiores erros dentro dos negócios das empresas mais antigas são quais? Elas acham que o modelo de negócio original continua valendo. Quantas médias empresas nós temos que veio do avô para o pai? O pai assumiu, o filho, quero dizer, o avô passou para o filho e o filho continuou com aquele modelo de negócio que funciona. E hoje a empresa está em crise. E ele acha que tem alguma coisa no mercado. Mas será que o problema está dentro da empresa ou o problema está fora? Mas geralmente essas empresas acham que o modelo de negócio dele está bom, está ajustado. O problema é uma crise econômica e política. Será que isso é verdade? Só que esses empresários hoje estão assim, de olhos vendados, tentando acertar um alvo. Porque o alvo mudou. O alvo agora é diferente. Vocês acham que isso é só o que está acontecendo? É mais grave.
Eles não percebem que está tudo mudando, que o cliente não é mais o mesmo, que agora o cliente tem outros comportamentos e que o alvo é móvel. O alvo mudou e o alvo é móvel. E esse é o grande problema de muitos negócios que continuam com modelos de negócio que foram válidos, às vezes até por centenas de anos, e que hoje não têm mais utilidade. Nós vamos olhar os 100 mais da revista Forbes de 20 anos atrás, e você vai olhar hoje quais as empresas que conseguiram se manter dentro do ranking das 100 maiores empresas nos últimos 20 anos. Se vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão se surpreender. Pouquíssimas empresas, porque muitas delas ainda continuam acertando no alvo que não está mais naquela posição. O alvo mudou. Eu gosto muito de mostrar esse triângulo, que ele caracteriza exatamente o que é uma empresa em crise. Uma empresa em crise é essa, que tem muitas ameaças externas, elas têm muitas fraquezas internas afetadas por essas ameaças, as forças internas que ela tem é muito pouca e, na verdade, as oportunidades que ela tem fora no ambiente externo são oportunidades muito pequenas que ela consegue aproveitar. Isso é uma empresa em crise. Agora, o que seria uma empresa na crise? Seria uma empresa que as forças que ela tem são potencializadas, ela consegue aproveitar melhor as oportunidades no mercado, as ameaças externas continuam as mesmas, mas ela diminui as suas fraquezas. Então, ela tem mais força para poder reconhecer as oportunidades no mercado. A crise acabou? Não. A crise continua fora. Mas a empresa não está mais em crise, ela está apenas na crise. E agora ela vai saber surfar na crise. Eu costumo dizer que em mar revolto tem quem morre afogado e quem surfa. E hoje eu vejo que tem gente morrendo afogado em mar parado. Então, qual é a diferença de quem surfa no mar revolto e que tem sucesso? Estratégia e equipe. E é isso que eu proponho, através desse programa, ajudar a formar profissionais que venham fazer parte de equipes ou até formar equipes para que possam ajudar as empresas a tirar oportunidades dentro desse mar revolto. A proposta é exatamente essa, tirar a empresa que está em crise e levar uma empresa apenas a estar na crise. Bom, e como que a gente faria isso? Precisamos analisar todos os elementos que estão em volta do negócio, construir uma proposta de valor para o mercado, e esse é um termo moderno, chamado proposta de valor, que é exatamente, não adianta o que eu sou como empresa, o mais importante é que o meu cliente precisa como solução, e eu preciso construir essa proposta de valor para ele. Então, gente, essa é o porquê fazer esse programa. E agora, como é que ele está estruturado? O módulo 1, que é esse desenvolvendo as competências comportamentais do agente de mudança. Nesse módulo, nós vamos falar sobre alguns aspectos mais profundos do que esse que nós colocamos, né? Da evolução da organização da sociedade e das novas formas de fazer negócio. Vamos falar das novas demandas de competências profissionais nas organizações. Vamos desenvolver competências como acuidade, criatividade, inovação e comunicação. Quais são as competências necessárias para a liderança e gestão de equipes e também competências com relação à gestão do tempo disponível. Esse módulo tem 16 horas. O segundo módulo é como esse profissional vai ter condições de elaborar um diagnóstico, estabelecer, então, agora quais são as necessidades de mudança e planejar essas atividades de mudança. Então, nós vamos ensinar como fazer o diagnóstico das necessidades com foco na ressignificação da utilidade empresarial. Vamos ensinar conceitos básicos de gestão de projetos de mudança e de evolução organizacional. Não é gestão de projetos, não. Projetos específicos de mudança e de evolução organizacional. Vamos falar do estabelecimento de planos de ação, atividades, definição de caminho crítico dessas atividades. Vamos ensinar como negociar escopo e as formas de execução dos planos de ação. Isso é muito importante durante o planejamento, saber negociar muito bem com aqueles que no futuro vão executar essa mudança, para que lá na frente, na execução, você tenha apenas parceiros e não tenha aqueles inimigos, porque sentem que não contribuíram para o processo de planejamento. E, por último, como formar equipes de projetos de mudança organizacional.
Bom, visto o módulo 2, vamos então agora para o módulo 3. O módulo 3 é fazer acontecer, ou seja, como é que nós implantamos essa mudança, né? Bom, e aí esse módulo tem o nome Gerenciamento da Execução de Projetos de Mudança nas Organizações. Como nós vamos estabelecer então os critérios e os indicadores de acompanhamento do projeto? Como é que se faz um evento de abertura, que a gente chama de marco zero do projeto? Como é que nós vamos gerenciar os conflitos durante a execução das atividades? Vocês podem ter certeza que em projeto de mudança nas empresas os conflitos são absurdos, porque todos querem manter o antigo, todos querem se manter no seu ponto de conforto. Você vai ter que mexer com o poder, você que vai ter que mexer com o posicionamento das pessoas dentro da empresa. A resistência é muito grande, então nós temos que saber como gerenciar os conflitos que vão surgir dentro desse contexto. O outro aspecto é o gerenciamento da evolução do escopo e das necessidades de ajuste do projeto. Você não faz a implantação de um projeto de mudança na empresa em uma semana. Haja visto que tem mudanças comportamentais, tem uma mudança de cultura organizacional, tem várias coisas que precisam ser tratadas. Isso não acontece no curto prazo, no máximo no médio prazo, mas, em geral, a gente vai levar um processo de mudança efetiva de uma empresa, às vezes 8 meses, 10 meses, 12 meses às vezes. Mas e aí? Nesse período, o mercado muda, o negócio muda, muda. Então, agora você tem um avião que já está em voo e que tem que trocar a turbina. E como é que você troca uma peça do avião em voo para poder manter a utilidade desse avião em voo? Como é que você... Agora, um projeto de implantação tem que ser ajustado para que ele possa se manter útil, porque senão, no final da implantação, a empresa já vai estar defasada novamente no mercado. Então, como se gerencia a evolução de escopo e das necessidades de ajuste de projeto, também é algo importante no processo de implantação. E, por último, como é que se faz o encerramento de um projeto de mudança organizacional? A mudança organizacional ela vai ser evolutiva, sempre isso vai acontecer, mas nós vamos ter sempre que ter um projeto que se encerra para que nesse projeto você possa consolidar a experiência adquirida dentro do processo de implantação, haja uma revisão estratégica do negócio como um todo e possa se dar continuidade nessa evolução da ressignificação e da manutenção da utilidade da empresa no mercado, né? Bom, concluindo então, as organizações precisam passar por um processo de alquimia. E o que é um processo de alquimia? O que seria um processo de alquimia? Alquimia é uma prática, né? Ela vai combinar vários elementos de química, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. É assim que se categoriza o que é uma alquimia. E numa empresa, o que a gente precisa fazer? Fazer os elementos que estão dentro da empresa se reestruturarem, se recombinarem para que eles possam agora ter valor para o mercado. Transformar aquilo que tinha menos valor em mais valor. E isso é alquimia. Um dos objetivos da alquimia é essa transformação de metais inferiores, né, no ouro, mas um dos grandes objetivos da alquimia é a produção daquele elixir da longa vida. É do elixir que vai dar a perenidade da vida àquele que o ingerir. E qual é a nossa proposta dentro desse projeto Alquimia? É exatamente que as empresas possam, então, ressignificando a sua utilidade no mercado, conquistar uma perenidade, não só porque essa mudança imediata vai permitir essa perenidade, mas porque a condição nova que ela adquiriu de flexibilizar-se e continuar se transmutando evolutivamente para manter a sua utilidade no mercado é que vai garantir, então, isso que nós estamos chamando de perenidade da empresa. Bom, posso garantir a vocês que o método e o conteúdo desse programa já está validado através da sua aplicação em dezenas de empresas. Eu tenho aplicado esse programa ao longo de alguns anos, eu tenho atestados de proficiência da aplicação desse método assinado por vários empresários nos quais onde ele foi aplicado, e também esse conteúdo já foi aplicado em dezenas de turmas em company, em cursos de MBA e pós-graduação,
onde eu tenho testemunho de alunos que, ao serem corajosos de aplicarem esse conhecimento, conseguiram ressignificar a sua utilidade como profissionais e passaram a ter um destaque e passaram a ter uma relevância muito grande dentro das empresas onde eles trabalham. Bom, eu tenho um convite para você. Você tem dificuldade profissional hoje para se recolocar? Você sente que você, por uma razão qualquer, está ameaçado em função de toda essa mudança que está acontecendo no mercado como um todo? Faça a diferença no mercado. Seja um alquimista empresarial. Seja um agente de mudança. Seja aquele que vai ajudar a lagarta se transformar em borboleta. Seja você o exemplo disso, transformando-se numa borboleta. Se você adquirir essa condição, eu posso garantir a você, o mercado vai te procurar, você vai ser muito valorizado, independente de qualquer que seja a especialização que você tenha na sua formação, na sua graduação ou até na sua pós-graduação. Faça a sua opção. Innovate or evaporate. E se você quiser conhecer um pouquinho melhor disso, vai ler o livro do Sunil Gupta, Innovate or Evaporate. Ele ainda não está traduzido em português, é um livro que está em inglês, é um livro muito interessante. Sunil Gupta teve agora a questão de uns 20 dias atrás, aproximadamente aqui em São Paulo, na Fiesp, dando uma palestra, fantástica a palestra dele, mas essa frase dele, para mim, ela é super atual e eu acredito que ela vai ser válida ainda por muito tempo. Innovate or evaporate. Inovar quando? Sempre, todo dia. E para mim, se eu puder fechar essa minha apresentação para você, eu, usando aqui, colocar alguma coisa em complemento ao que o Sunil Gupta colocou, eu falaria o seguinte: seja útil. E para você poder ser útil, você precisa descobrir qual é a necessidade evolutiva da sua empresa, qual é a necessidade evolutiva do seu cliente. Se você reconhece essa necessidade e você quer ser realmente um alquimista empresarial, conte comigo. Estou à sua disposição. Se você quiser fazer parte desse programa, eu tenho certeza que nós estaremos somando os nossos esforços para a ressignificação de empresas, ressignificação da sociedade e, com certeza, trabalhando para a construção de um mundo melhor. Muito obrigado, aguardo você no nosso programa de capacitação.